Boa tarde a todos. Seja bem-vindo a essa quinta-feira de adoração, que a Canção Nova abre as portas para Jesus menino, para a Vila do Pequenino Jesus. E nós vamos nessa tarde aqui partilhar um pouquinho do nosso carisma, de como que nós vivemos, que muitas pessoas já até falaram com a gente pelo WhatsApp, já nos pararam ali fora, como que é essa loucura de viver dessa forma, que o Tônio colocou aqui um pouco para vocês, e nós vamos partilhar um pouco sobre esse assunto. Eu queria começar, quem tiver com a palavra de Deus aí pode pegar Mateus capítulo 25, é o último capítulo antes de começar a Via Crucis do nosso Senhor, que é o juízo final, que diz bem assim: quando o Filho do Homem voltar na sua glória, e todos os seus anjos com ele, sentar-se-á no seu trono glorioso, todas as nações se reunirão diante dele, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estão à sua direita: vinde bendito de meu Pai, tomai posse do reino que está preparado desde a criação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era peregrino e me acolheste, nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, estava na prisão e viestes a mim. Perguntar-lhe-ão o justo: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Quando foi que te vimos com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos peregrino e te acolhemos? E nu e te vestimos? Quando foi que te vimos enfermo ou na prisão e te fomos visitar? Responderá o rei: em verdade vos declaro, todas as vezes que fizestes isso a um desses pequeninos, a um desses meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizeste. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Aplauda aí a palavra de Deus, meu irmão, aplauda aí. E assim, no início dessa pregação, eu me lembro que Francisco de Assis, quando foi encontrar com o Papa Inocêncio, o Papa perguntou: me mostre o seu estatuto. O que é o seu estatuto? Ele falou: meu estatuto é a palavra de Deus. E a Vila do Pequenino Jesus, a comunidade de Jesus Meninos, nós temos como nosso estatuto esse evangelho, que até tiramos o nosso nome. Tudo que fizeste a um desses pequeninos, que foi o nome que demos à nossa casa lá, Vila do Pequenino Jesus. Lá em Petrópolis já está um pouquinho maior, que é comunidade Jesus Menino. Jesus já está um pouquinho maior já, mas o nosso ainda é bem pequenino. E em relação a esse estatuto, que ele fala tudo para nós, é o estatuto do nosso carisma, que aqui ele diz tudo aquilo que a gente vive. Nós também não podemos deixar de falar que no dia 20 de outubro de 2013, o Papa Francisco, fechando o ano da fé, ele disse bem assim: a igreja não é uma ONG, não é uma empresa. A igreja é formada por pessoas encorajadas pelo Espírito Santo. O Tônio falou isso no início também a respeito das ONGs, que têm os seus méritos. As empresas que também têm isso como negócio, têm os seus méritos também, mas nós estamos aqui falando do nosso carisma, da nossa espiritualidade, enquanto Vila do Pequenino Jesus. E o Papa deixou assim uma frase muito forte, que até eu anotei aqui, que diz bem assim: vivem como pequenos empresários na vida eclesial, mas o encontro com Cristo não acontece mais. É uma coisa tão séria que acontece hoje, que até o Papa quis falar um pouco sobre esse assunto.
E nós, enquanto carisma nosso, enquanto Vila do Pequenino Jesus, enquanto comunidade Jesus Menino, nós vivemos esse encontro todos os dias da nossa essência. Todos os dias. Nós temos aí, né, encontro de casais, encontro de jovens, encontro de namorados, encontros para todas as formas. Não é que você fica lá 3 dias, 5 dias, tem aquele encontro. No nosso carisma, é toda hora, a todo momento, nós temos um encontro. Vocês vão ver durante a pregação que eu vou falando sobre esse assunto, a todo momento nós temos esse encontro. E nesse momento, antes de eu continuar, eu queria mandar um abraço para os nossos acolhidos de Brasília, que são 74 que nós temos em nossa casa lá em Brasília. Em especial para o Márcio, que ele falou para mim agora, mande um abraço para mim, pai, para você, Márcio. Para você, Vilásio, Marcelo Teixeira, todos aqueles 74, a Soninha, a Jane, se eu for falar de todos aqui não vai dar tempo, mas todos se sintam abraçados, e também todos os colaboradores que nós temos em nossa casa, 140 funcionários, pagos por nós, que nos ajudam a tocar essa missão, que Deus possa penetrar mesmo no coração de cada um de vocês, entender um pouco mais, que na camisa deles lá na vila, na nossa camisa que a gente usa no dia a dia, está escrito bem assim, fiz do meu trabalho uma missão, que eles conseguem entender que lá não é apenas pelo salário deles, é uma missão que Deus colocou eles lá. E voltando a falar desse encontro que a gente tem pessoalmente com cada um deles no nosso dia a dia, eu me lembro que há uns 15 dias atrás eu fiz um encontro de ministro de Eucaristia, com Dom Aparecido, que é bispo auxiliar de Brasília, e Dom Marconi, que também é o bispo auxiliar de Brasília. E Dom Aparecido falou uma coisa que me marcou muito. Dom Aparecido falou assim, obras são amor e não palavras. Repita comigo, por favor, obras são amor, obras são amor e não palavras. E não palavras. E nossa vida como missionário, de dar a vida por esses pequeninos que Jesus fala nesse evangelho, que quando a gente faz por eles, que aqui está representado em algum deles que o Tônio trouxe, lá da casa de Petrópolis, é o próprio Cristo que a gente cuida, é Jesus Cristo por inteiro que a gente está cuidando ali, porque está escrito na palavra de Deus, que muitos deles vieram acolhidos, estavam nus, estavam perdidos nos hospitais, estavam abandonados, e nós pegamos esse evangelho e começamos a colocar esse evangelho em prática. E até que um dia que nós vimos que esse evangelho era o quê? O nosso estatuto. Porque todo dia nós temos esse encontro que o Papa já falou já há bastante tempo, estamos em 2011, falou lá aproximadamente há 8 anos atrás, mas o encontro com Cristo não acontece mais. E em nossa comunidade a gente busca, e nós queremos que todas as obras de misericórdia pelo Brasil e mundo tenha e volte ao seu carisma. E se está enfraquecido esse encontro com aqueles que cuidam, faça voltar esse encontro, porque o nosso carisma fica em vão se a gente não viver esse encontro com eles. Obras são palavras, obras são amor e não palavras, porque isso a gente vive no nosso dia a dia, dar a vida por eles, se entregar inteiramente por eles. E eu anotei aqui 3 pontos que a gente quer falar em relação ao nosso carisma, que o amor nos leva a uma oração muito profunda, que até o tema da nossa pregação é nos tempos atuais, é importantíssima a nossa vida de oração. Nos tempos atuais, o que vai nos salvar é a oração. Então, esse amor que nós temos, é logicamente que ele é sustentado pela nossa oração. Amor por amor, tem um amor aí que a novela fala de amor, tantos programas falam de amor. Mas o amor verdadeiro é só na oração que você consegue entender o amor verdadeiro. Prova de amor maior não há que dar a vida pelo irmão. Então o amor, ele gera uma oração muito profunda, que faz a gente buscar o quê? Ter esse encontro com eles. O nosso carisma nada mais é que no dia a dia, tendo esse encontro com eles, cuidando deles, fazendo tudo de melhor para eles. Eu queria até pedir ao ministério que pudesse cantar esse refrãozinho, prova de amor maior não há, que é uma música que eu acho que com certeza todos vocês conhecem, que a gente vive ela muito na Semana Santa. Não é verdade? Na Sexta-feira Santa, essa música é cantada em todas as igrejas pelo Brasil afora.
Só o refrão, por favor. Prova de amor maior não há. Se você sabe, vai cantando, canta junto, por favor. Que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há, cante isso. Prova de amor maior não há. Que doar a vida pelo irmão. Essa música, nós escutamos ela muito na Semana Santa, né? Na sexta-feira da Paixão. Aqui, olhando aqui agora dentro do santuário, tem as vias cruzes. As 15 estações, as 14 estações do sofrimento do nosso Senhor. E a 15ª, que é a ressurreição. E no nosso carisma, eu trouxe aqui alguns testemunhos que a Salete, na parte da manhã, ela falava, né? A comunidade Jesus Menino veio aqui falar não apenas palavras, mas sim testemunhos de vida. E o Tônio falava, né? Eu não tenho faculdade, eu não tenho teologia, filosofia, a minha formação é marcenaria. Tem faculdade de marcenaria? Acho que não, né? Eu fiz Senai durante 4 anos, então Deus foi apanhando assim uns loucos, cada um na sua forma, e para ir formando esse nosso carisma. E nessas estações que a gente vê na Via Cruz, a primeira, Jesus é condenado. A segunda, Jesus carrega a cruz. A terceira, a sétima e a nona, Jesus cai. A terceira, a sétima e a nona, ele cai. E no nosso carisma, nesse encontro, que a Via Cruz, muitas pessoas se dedicam na Semana Santa a viver muito fortemente as 15 estações, e nós em nossa casa vivemos as estações, vivemos esse encontro todos os dias em nossa casa. Nós temos aqui o Bill e o Marcelo, está aqui os dois, são irmãos, uma dificuldade tremenda para andar, estão os dois com o andador aqui, e nós entendemos que ele é o que para a gente? É o próprio Cristo. Se a gente não ajudar vocês, vocês vão fazer o quê? Vão cair. Então o nosso carisma a gente coloca em prática. Posso dizer assim, a Via Sacra por inteiro. Eu não posso falar de todas as estações, porque teria que ter um retiro para falar de todas as estações, que todas as estações, a vila se encaixa nela. A Jesus Menino se encaixa nela. A 4ª estação, Maria se encontra com seu filho. A 5ª estação, um sirineu ajuda Jesus a carregar a cruz. E como que isso acontece em nossas casas? De ver eles sofrendo e a gente ir até lá, nada mais é do que isso para nós. Como eles são, o pequenino que Jesus fala, tudo que fizesse esses nossos pequeninos, é a mim que estás fazendo. Então quando a gente ajuda eles a carregar as suas dificuldades, as suas limitações, a gente está sendo o quê? Sirineu para eles. Ajudando eles a lutar pela sua vida. Que Jesus foi humano. Foi igual a gente, menos no pecado. E essa humanidade Jesus demonstrou nas 3 caídas que ele deu. E naquele momento que um soldado pegou um qualquer lá no meio, pegou aquele sirineu e jogou lá, pega a cruz e ajuda esse homem a carregar a cruz. E ele carregou um pouquinho, depois colocaram novamente sobre Jesus. A 6ª estação é o quê? Verônica enxuga o rosto de Jesus. Uma cena muito forte, aonde ali, né? Ela enxugou e ficou gravado naquele pano o rosto de Jesus, que é o Santo Sudário. E naquele pano ali, muitas vezes em nossa casa, nós temos aqui alguns exemplos bem claros, lá na casa de Brasília, a Antônia e o Antônio. São 2 acolhidos da nossa casa de lá, que eles têm problema de deglutição. Então eles não conseguem engolir a saliva igual a gente. Eles estão falando e começam a babar. E muitas vezes temos que pegar um pano e passar um pano ali para limpar aquilo ali. Para limpar aquela baba. Até o Tônio lá tem um Sandro também, né? O Sandro começa a falar muito. E a baba vai escorrendo. E diante disso, eu quero mostrar como começou o meu encontro para mim chegar a ter coragem de estar aqui falando
a ter coragem de largar tudo, porque eu sou um consagrado de aliança de Jesus Menino. Eu deixei tudo, deixei a dona Cleia, que está lá em Petrópolis assistindo a gente, deixei minha família e me casei com a Cássia e fui para Brasília, abrir a casa, a Vila do Pequenino Jesus. Mas Deus primeiro fez a gente ter vários encontros para preparar a gente, porque o nosso dia a dia não é simples. O Tônio falou muito bem aqui, a gente não anda com a Bíblia, a gente não anda com os livros, a gente anda com cadeira de roda, a gente anda com babador no bolso, a gente anda com andador, e olhando se eles estão caindo, olhando se eles estão bem. E lá em Petrópolis ainda, eu como voluntário na Jesus Menino, o Tônio pediu para a gente ir num encontro de jovens, fazer um testemunho, e o Sandro de lá, de Petrópolis, ele gosta muito de imitar que está na bateria. E ele baba muito, ele não tem essa de engolir a saliva. E começaram a cantar restauração. Pare de se maltratar, e aquela juventude toda sentindo aquele momento, e o Sandro lá fazendo a bateria. Eu olhei para cá, você estava do meu lado, a gente namorava ainda, eu cutuquei ela, falei assim, para ela olhar o Sandro, ela pegou a mão, passou a mão naquela baba, e passou na calça, eu olhei, nossa Senhora. E continuaram a música, e lá atrás tinha uma jovem chorando, e chamaram a Cássia para ir lá atrás, conversar com aquela menina, consolar um pouco ela. E o que o Ministério de Música fez, gente? Cantou a música de novo, e ficou só eu e Sandro. E Sandro babava, eu olhava para um lado e para o outro, e agora? É como aquele encontro de Verônica mesmo com Jesus. Ela foi ao encontro. Eu não posso deixar, não posso ser hipócrita de falar que aquele momento foi fácil para mim. Mas passar aquela mão na baba do Sandro, passar na minha calça, e aquele cheiro da baba está até hoje na minha mão, meu irmão. Aquele encontro que eu tive ali com Jesus na pessoa do Sandro me formou tanto, que me fez ter coragem até de dar minha vida por esses pequeninos que Deus nos confiou. Então nós estamos na 6ª estação, que é o encontro de Verônica com Jesus, é onde ela enxuga, tenta ali, conter um pouquinho aquele rosto desfigurado do Senhor, que é o que a gente faz muito no nosso dia a dia também. A 7ª estação, já falei, que ele cai pela 2ª vez. A 8ª estação é a única estação que inverte, que todas as estações é o sofrimento do nosso Senhor. Mas ele mesmo, depois da queda da 7ª estação, ele olha as filhas de Jerusalém, e ele consola as filhas de Jerusalém. Aquelas mulheres que gritavam, crucifica! Depois elas viram quem era o Senhor, elas batiam no peito. E ele foi lá consolar aquelas mulheres. Eu me lembro, quando a gente abriu a nossa casa, nós acolhemos 2 bebês que foram abandonados no hospital. Um deles, a mãe, ele nasceu, como se fosse um pacote de biscoito, olhou assim, não quero não, e foi embora. Ela era moradora de rua, e ele foi crescendo junto com a gente. João Pedro converteu muita gente sem dar uma palavra. E João Pedro faleceu. O falecimento do João Pedro, caixãozinho branco, uma amiga nossa chamada Marta pediu, eu posso arrumar o João Pedro? Ela comprou um terno, botou um terno no João Pedro. E eu tinha um filho pequeno, tenho um filho até hoje, o Bernardo, era quase da mesma idade de João Pedro. Então o enterro de João Pedro foi muito difícil, porque uma criança mexe muito com a gente, aquele caixãozinho branco, e as pessoas levando o caixão, e eu sofri muito. E quando eu cheguei em casa, nós temos lá em casa a Jane, um beijo para você, meu amor. Foi a primeira acolhida que nós tivemos lá em casa, ela chegou junto com o Ricardo, no dia 15 de agosto de 2009, dia da Assunção de Nossa Senhora. E a Jane, ela com 5 anos, ela teve meningite, então ela ficou com todas as suas sequelas, e a gente conseguiu adotar a Jane. E quando eu cheguei em casa, depois daquele enterro, o enterro sempre é muito difícil para a gente, né? Você chega em casa e não tem fome, parece que tem um buraco na tua frente, você não quer fazer nada, você não quer entender aquilo ali, que a única certeza que a gente tem de futuro é a morte. Eu vou falar daqui a pouco dela também aqui, que é a 14ª estação. E nessa estação, na 8ª estação, a Jane me chamou, ei, cá, ei. Aí eu, Jane, hoje não, que ela queria brincar comigo, ela gosta de me lamber, a gente fica muito junto, sou muito colado com ela.
Eu sentei no pé dela. Sentei aqui assim no pé dela. E ela começou a passar a mão na minha cabeça. Começou a fazer um carinho em mim. Eu não entendi aquele encontro, com certeza eu não entendi aquele encontro. Mas foi já Deus me mostrando o quê? A 8ª estação. Jane, que é a pessoa de Cristo, o pequenino Cristo, me consolando naquele momento ali, me dando um conforto daquela dor que eu estava sentindo naquele momento ali. E vamos em frente, a 9ª estação, ele cai pela 3ª vez. A 10ª estação, ele é despido de suas vestes. E quantos deles chegam lá em casa? Sem nada. Quantos, Tônia, você acolheu lá? Sem nada. E nós também temos em nossa casa, esse lado do carisma também, que nós temos um quartinho lá, que até o nome é quartinho filho pródigo, que todos que chegam lá em casa, a maioria deles, chegam com roupa rasgada, com roupa suja, roupa que é maior do que o número deles, sapato que eles calçam 38 com sapato 41, ou sapato muito apertado, a gente tira tudo isso, joga tudo fora e damos roupa nova para eles. E quantos deles chegam lá em casa, até mesmo nu, da sua dignidade, pelado na sua dignidade, que foi rompido tudo. Nós temos uma acolhida lá em casa, que nós tivemos que dar nome para ela. Aproximadamente dar uma idade para ela, porque ela chegou lá em casa, a família quando levou ela para o hospital, que ela passou mal, desculpa, vocês nunca vão escutar isso, porque é coisa muito forte. O Tônio falou testemunhos muito fortes aqui. A família levou ela para o hospital, ela foi para um box de emergência, não podia ficar acompanhante. Quando foram fazer a ficha, deram o endereço errado. Aí quando teve alta, procuraram, não acharam. Aí ela ficou 3 anos no hospital, até encontrar a gente adotou ela. Aí fomos fazer, né, colocar no diário oficial, e colocar nos jornais, e colocar nas rádios, se achava um familiar. Não achamos. Aí nós demos nome para ela, uma data de aniversário para ela, que comemoramos todo dia 2 de novembro. Estimamos uma idade para ela, para dar essa dignidade, que até isso foi rompido dela, foi tirado dela essa dignidade. E o que aconteceu com o nosso Senhor, na 10ª estação, tiraram toda aquela roupa dele, queriam humilhar o nosso Senhor mesmo. A 11ª estação, ele é pregado. A 12ª, ele morre na cruz. E eu me lembro que eu falo muito isso, que para a sociedade em si, a vida e a morte andam muito distantes um do outro, né? É um de cada lado da rua. Lá na vila, lá na comunidade, a vida e a morte andam de mão dada, gente. Anda de mão dada. Faz parte da nossa vida, faz parte do nosso carisma. Por quê? Porque nós cuidamos da vida muito sensível. Hoje nós estamos numa sociedade que a pessoa vale enquanto ela produz. Ela parou de produzir, não vale mais nada, infelizmente é assim. Brasília é uma das cidades que tem o maior número de pessoas com AVC, por causa do estresse, por causa do cigarro, por causa da bebida. E muitos deles trabalhavam, a família parou de trabalhar, bota numa instituição. E quando eu falava desse encontro, nessa 12ª estação, eu passei algumas situações bem complicadas em relação à morte. Nós, quando fomos para Brasília, trabalhamos num abrigo, e morreu um rapaz dentro da casa, eu fiquei velando ele a noite toda. No outro dia, só que o carro da funerária foi buscar ele, eu fiquei lá a noite toda, o pessoal, como é que vai ficar com o espírito aqui? Eu vou ficar aqui. É um pequenino Jesus que está aqui. E quando nós fomos enterrar, ninguém foi velar. Eu peguei de um lado do caixão e o coveiro do outro para enterrar ele. E aquilo me marcou muito, sabe? Foi um encontro que eu tive para começar a me capacitar. Porque depois que nós abrimos a nossa casa em Brasília, a Vila do Pequenino Jesus, infelizmente tivemos mais de 30 falecimentos em nossa casa, porque eles têm a saúde muito debilitada. E coisas assim, nós temos aí há 1 mês a morte do Maicon, um garoto saudável, forte demais, São Paulino, passou mal, viram as extremidades dele, estava muito gelado, ele levou para o hospital, fez uma parada e morreu. Há 20 dias atrás o Lorivaldo estava lá brincando, coisa e tal, definhando um pouquinho, mas não foi tão agressivo assim, e de repente o Lorivaldo falece também. Eu nunca esperava que eu ficasse conhecido no cemitério. Eu chego no Campo da Esperança, no Lago Sul, da Asa Sul, lá em Brasília, os funcionários atendentes, oi Jorginho, tudo bem? Oi Jorginho, caramba, cara. O carro da funerária, quando chega, e aí Jorginho, qual que vai ser a capela para colocar o corpo aqui?
A gente é conhecido nas funerárias, algo que as pessoas correm, faz parte do nosso carisma, dá essa dignidade para eles também. Viver essa 12ª estação, que muitas pessoas não querem. As pessoas querem viver o quê? O domingo de Páscoa, a ressurreição, mas para chegar na ressurreição, primeiro tem que passar pela morte do nosso Senhor. E a 13ª e a 14ª estação, José de Arimateia e Nicodemos pede a Pilatos para tirar Jesus da cruz. Não, desculpa, a 13ª, 14ª ele é sepultado. A 13ª, eles vão lá pedir, e como eu falei no início, que a minha faculdade eu fiz no Senai de marcenaria. Tem algum pedreiro aí, gente? Algum marceneiro, serralheiro? Tem alguém que entende dessa área de construção? Engenheiro, arquiteto? Tem aqui alguém? Não, gente. Tá bom. Jesus, quando morreu na cruz, foi José de Arimateia e Nicodemos pedir para tirar Jesus da cruz. E Nicodemos foi o mesmo que teve um encontro com o Senhor dias antes, aonde Jesus falou para ele o quê? O que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito. E ele, com a sua pouco conhecimento, falou o quê? Então tem que entrar na barriga da minha mãe novamente? Não. O vento sopra onde quer, você ouve o ruído, só não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Jesus sabia como é que ia ser a morte dele, que ele já ficou sabendo lá na transfiguração. Mas ele tinha que preparar aqueles que iam estar junto com ele. Tanto que ele preparou João. João, eis aí a tua mãe, mãe, eis aí o teu filho. Esses encontros foram acontecendo, e na 13ª estação, quando Nicodemos foi lá, você imagina só, eu falei se algum profissional aqui, Jesus foi pregado aqui, não aqui, porque senão aqui ia rasgar, por causa do peso do corpo dele. Imagina Jesus morto na cruz, como que Nicodemos foi lá, cara? Eu não consigo entender, não tenho assim essa capacidade, eu tenho que assumir isso, de entender como que eles fizeram. Vocês têm alguma, como me informar, se eles arrancaram a ponta do prego para frente para tirar Jesus da cruz, para dar um enterro digno para ele, ou eles soltaram um prego por trás? Por que eu perguntei de serralheiro, de engenheiro? Naquele tempo não tinha uma maquita, uma máquina para cortar lá, para tirar Jesus da cruz. Então foi um momento de muita dor que eles passaram ali, vendo o Senhor da vida deles morto, eles tendo que tirar. E quantas vezes isso acontece com o nosso carisma, a gente vendo nossos acolhidos sofrendo, e a gente tem que estar ali junto com eles, sofrendo em leito de morte, sofrendo em leito mesmo que está chegando a agonia para eles. Então o nosso carisma é um carisma muito, muito específico, é um carisma muito diferente, é algo assim, que poucas pessoas. O Tony uma vez, já há mais de 10 anos atrás, ele falava uma coisa que me marcou muito, que quando ele falava que nós somos como a igreja da Filadélfia, poucos, mas fiéis. Porque viver esse carisma, tem que ter esse desejo de ter esse encontro com o Senhor todos os dias, nas estações da Via Sacra. Hoje, agora, nesse momento lá em Brasília, lá em Petrópolis, está acontecendo, várias estações da Via Sacra, está acontecendo nas nossas casas, está acontecendo, estão cuidando deles, estão tocando neles, estão secando algumas feridas deles, como aconteceu com Verônica na 8ª estação, na 6ª estação. E esse sacrifício que Jesus teve por nós na cruz, foi o que nos salvou, foi o que nos deu vida nova, foi o que fez a gente estar aqui. A ressurreição dele, ele fez os nossos pecados, todos eles estarem ali na cruz. E os nossos pequeninos, muitos deles, eles vão ao sacrifício para a salvação de muitos. Nós temos um exemplo, o Tônio morava numa casinha muito pequena, lá em Petrópolis com eles, e ele conheceu um jovem chamado Andréia, na Itália. E esse jovem veio a falecer, e em seu leito de morte ele falou para o pai: pai, eu quero que a minha herança, que era um jovem rico, eu quero que a minha herança seja doada para Jesus menino lá em Petrópolis. E o Tônio começou a ver um sítio, sem saber da situação de Andréia, começou a ver um sítio para comprar,
E ele viu um sítio, o valor que era o sítio, era o valor da herança. Olha, a morte do André trouxe salvação para muitos, que o Tony conseguiu ampliar o trabalho, era de 7, né, naquela época. Ele hoje falou aqui, já está em 46. Então, a morte do André fez isso. Lá em Brasília, a gente trabalhava numa instituição, era só apenas um trabalho, não era uma coisa que nós tínhamos como colocar o nosso carisma, porque não é a gente que estava à frente. E lá tinha um jovem chamado Claudinho. Claudinho nasceu com uma deficiência que ele só mexia os olhos. Ele falava com os olhos, ele pedia com os olhos, ele reclamava com os olhos, e ele atravessava a nossa alma com o olhar que ele tinha. E também Claudinho, antes da morte dele, tempos antes da morte dele, ele pegou o Irone Claudino, que é o fundador da casa de Brasília. O Irone foi lá visitar o Claudinho, e o Claudinho, num olhar, transpassou o Irone, ao ponto de ele ter coragem de assumir que Irone ajudava a instituição muito de longe, e ele assumiu, não, nós vamos abrir a nossa casa. Foi onde surgiu a Vila do Pequenino Jesus. Então, no nosso carisma, muitas vezes acontece que o sacrifício deles, muitas vezes o sacrifício deles santifica a gente e salva muitos. E santifica muitos, a muitos, a muitos. Eu anotei aqui, algo que eu não podia deixar de falar, a respeito de algumas situações em orações que a gente passa com eles. É assim, algo que me formou muito, que até hoje esses encontros que a gente tem no dia a dia me forma muito, mas lá no meu início, quando eu falei do Sandro, da baba do Sandro, me lembro que momentos de oração eu vivi com eles assim, que me formou muito, e é a oração que nos sustenta. Eu falava no início, né? Obras são amor, e não palavras. As obras nos dão coragem de quê? De ir profundo na oração. O amor nos dá coragem de ir quê? Profundo, profundo, profundo na oração. E profundo na oração, a gente vai ter esses encontros. Eu, ainda em Petrópolis, o Tony me pediu para me ficar com o Alex no hospital. Alex, fica de pé, por favor, para todo mundo conhecer você. O Alex, ele não tem a visão hoje, ele perdeu a visão. E o Alex, ele reza 2 horas por dia de joelho. Levante a mão aí, quem reza 2 horas por dia de joelho aí? Cadê? Ninguém. E Alex, obrigado Alex, pode sentar. Eu pedi permissão a ele para falar disso, tá? Que ele é meio monge, não gosta que fale dele, mas eu pedi permissão a ele. Ele reza 2 horas por dia de joelho. E eu fui ficar no hospital com o Alex, ele foi fazer uma cirurgia na vista. E depois da cirurgia, quando ele voltou, eu estava no quarto esperando, e o médico falou assim, Jorginho, o Alex tem que ficar em cima da cama, ele não pode sair da cama. Assim, lascou, ele reza 2 horas de joelho, como é que eu vou fazer agora? Vai dar ruim. E que ele, pode acontecer o que for, mas ele reza as 2 horas dele de joelho. E Alex fez o quê, meu irmão? Rezou 2 horas de joelho, em cima da cama. Ele não desobedeceu ao médico, não desobedeceu ao que ele entende de oração. E eu fiquei do lado dele sentado com uma vergonha grande pra caramba, que às vezes a gente reza um pouquinho só de joelho, está sentindo dor já, né? Porque a gente fica pouco de joelho, por isso que sente dor. E isso como é que foi me formando? Estou um dia numa capela do Santíssimo com o Alex na frente, eu atrás, e Alex está falando, 5%. E acabou que eu não conseguia rezar, eu fiquei curioso de saber o que é esse 5% que o Alex estava falando. Eu sentei do lado do Alex, o Santíssimo na frente assim, e o Alex falando. Sabe o que o Alex falava, gente, na oração? Obrigado, Senhor, pelos meus 5% de visão. Obrigado, Senhor, pelos meus 5% de visão. Que é isso, cara? Nós temos a visão perfeita e a gente não tem coragem de falar assim, muito obrigado, Senhor, pelos meus 100% de visão. E ele agradecendo a Deus pelos 5%. Olha, tanto encontro que Deus foi fazendo a gente ter com eles. Tantos encontros. Estávamos no dia da minha consagração e da Cássia. Tinha 2 bispos e 3 padres. Aí acabou a consagração, aquela coisa, o pessoal vem falar com a gente, como acontece sempre. E Fábio, famoso Fábio, um acolhido lá da casa de Petrópolis, subiu no palco
bem alto assim, e já tinha acabado a missa já. Ele falou assim: o Senhor esteja convosco. Convosco, hein? O Fábio, o Senhor, convosco, hein? Não é igual o ministro fala conosco, não. O Senhor esteja convosco. Aí, pessoal, Ele está no meio de nós. Multidão, né? Abençoe o Deus Todo-Poderoso. Ele começou a fazer. Aí uma pessoa falou assim: Fábio, para com isso, para com isso. Eu vi os bispos fazendo assim, ó. Aí eu perguntei, fui lá no meio deles, escutando, eles falando entre eles, os bispos, os padres, essa bênção dele deve ter mais poder do que a nossa. Aí eu, caramba, cara, porque o pequenino Jesus, e esses encontros que eu fui tendo, que foi me formando, eu me lembro que nós fomos, foi em 2007 que o Papa Bento nos convidou aí a Aparecida, a rezar o terço, os religiosos foram a Aparecida a rezar o terço, com o Papa Bento XVI, gente demais, lá nós conseguimos entrar, e junto com a gente estava Ângela tem outras 2 irmãs, moram no Gama, em Brasília, e as 3 nasceram cegas, e nós estávamos lá com a igreja lotada, e Ângela gritando: eu quero ver o Papa, eu quero ver o Papa. Eu assim, Ângela, um pouquinho mais baixo, eu quero ver o Papa, eu quero ver. E eu, na minha insignificância, pô, como é que ela vai ver o Papa, meu Deus do céu, não tem a visão. E ela gritando aquilo, daqui a pouco vem um policial, que só tinha policial federal dentro da igreja, dentro do santuário, um policial federal todo engravatado: ô, traz ela aqui, por favor. Pegou a Ângela, porque nós estávamos tão distantes do Papa Bento, que a gente estava acompanhando pela televisão, porque a basílica é grande demais, né? A gente estava lá no fundo. O cara pegou a Ângela, pegou a acompanhante da Ângela, e nós olhando pela televisão, a Ângela no pé do Papa Bento. A Ângela no pé do Papa. Falei assim: rapaz, essa mulher enxerga mais do que eu, gente. Ela enxerga mais do que eu. Não é verdade? E a gente costuma falar muito, né? Cego é aquele que não quer enxergar. Cego é aquele que não quer ver. O nosso carisma é um carisma que todo dia a gente tem esse encontro com Jesus. Todos os dias tem uma novidade para a gente se encontrar com o Senhor. Eu queria terminar esse momento falando assim: eu não posso deixar de falar de Soninha também aqui, vocês me desculpem, que eu anotei aqui em cima da hora, que eu tenho que falar dela, que a Soninha é uma acolhida da minha casa lá de Brasília, que ela reza também demais, e a Soninha só mexe daqui para cima, teve meningite na infância, foi abandonada, e quando ela chegou lá em Brasília, na nossa casa, ela me olhou e falou assim: você que vai ser meu pai, é? Aí eu, nossa senhora, ela fala, tudo bem, mexe o pescoço, se alimenta via oral, e foi lá em casa, como nós estamos em Brasília, vira e mexe, tem uma autoridade que não conhecia a nossa casa, e foi uma autoridade lá daquelas de cima mesmo, não vou nem falar o nome dele, foi na nossa casa, visitar a nossa casa. Aí liga no assessor, o que eles gostam de tomar, é açúcar, é água, é café, e prepara uma mesa, aquela coisa toda, está chegando a autoridade, e vem o segurança antes para arrumar tudo, para ver, e com fone, para ver, fica um segurança lá, e está chegando a autoridade. Falei para a Soninha que ia chegar uma autoridade lá em casa. A Soninha estava na cama dela, que ela estava descansando após o almoço. Peguei essa autoridade, levei até a Soninha. Oi, você que é Soninha? Me falaram de você. Sim, eu sou a Soninha. Pode se ajoelhar aqui, por favor? Para a autoridade, gente. E ela começou assim: Senhor Jesus, quero te pedir um batismo no Espírito para esse homem que agora eu... Nossa Senhora, gente. Eu saí de perto, deixei os 2. Porque naquele momento eu fui o quê? Eu fui Marta, preocupado com as coisas, de dar o de melhor para ele, para não dar café num copo descartável, arrumar uma caneca melhor. E a Soninha foi o quê? Maria, que escolheu a melhor parte e deu de melhor para aquela pessoa. E quantas vezes a gente é assim? Olha a quantidade de coisas que eles nos ensinam. Eu me sinto hoje um privilegiado de estar onde eu estou com eles. É um privilégio para mim. Entendeu? Porque Deus podia ter escolhido tantos, mas escolheu o Jorginho lá de Dolaria, para estar junto com eles, dando a vida por eles, morando com eles. Eu não podia de falar sobre esse testemunho. E para a gente terminar, quando nós falamos no início de Mateus capítulo 25, tudo que fizestes a eles, tudo que fizeste a um desses pequeninos, é a mim que fizeste. Hoje existe, infelizmente, uma catástrofe muito grande no Brasil, do abandono. O Tônio falou aqui de alguns abandonos que ele trouxe aqui,
representado no banner, que ele conseguiu tirar do abandono e dar uma dignidade. O meu telefone toca no mínimo 5 vezes por semana pedindo acolhimento de alguém em nossa casa. Mas a gente fica ali entre a fé e a razão, porque tem a vida financeira. Porque o nosso trabalho é até que a morte nos separe. A gente adota eles. No início da vila, quando a gente ia na audiência, na vara da família, o juiz perguntava: o que vocês querem? Ela não tem herança, não tem nada, vocês querem ela por quê? O juiz fica tudo bolado, né? Porque a maioria das pessoas que vão lá buscar a curatela deles é porque tem alguma herança. Tem advogado aqui, gente? Rapaz, também não tem herança. Você não tem profissão não, gente? Rapaz, eu falei profissão, então você não tem profissão não, meu Deus do céu? Rapaz. Assistente social? Então você sabe muito bem que eu estou falando de curatela. Né? Você também é assistente social? Então você sabe muito bem que eu estou falando de curatela. Um abraço para Laís e para a Luíne, que são nossos assistentes sociais lá na vila. E a gente, quando ia no juiz, ele ficava imprensando a gente: por que vocês querem a curatela? Porque sabe, né? Que a curatela, quando quer, é porque tem herança. E quando o juiz começou a entender, que a gente falou assim: olha, seu juiz, se tiver herança, pode colocar nos autos aí que a gente não quer o dinheiro. A gente quer a pessoa. Quantas vezes a família foi lá: não, eles querem a curatela. Aí quando a gente fala assim: não, a gente não quer a herança, não. Então vocês podem ficar com a curatela. O Irone passou por isso várias vezes. O Irone tem mais de 60 no nome dele, adotado no nome dele. E hoje, muitas vezes, quando tem pedido de curatela da nossa parte, não tem nem mais audiência. Que o juiz já conhece a gente: não, você é da vila, eu já sei como é que é o esquema lá. Graças a Deus por isso. Mas onde eu quero falar dessa catástrofe de abandono, e pedir assim, estender a mão até vocês. Vem cá, Tônia. Estender a mão até vocês, a você que está nos ouvindo, a você que está ouvindo a gente também, que está nos vendo pela televisão, está nos ouvindo pela rádio. Nós vivemos de doação, meu irmão. E isso é uma coisa assim que a gente tem que estar lutando todo dia, porque eles não dão conta de pedir. E nós temos que gritar por eles. É aproximadamente R$4.000 por cada um deles. Não é que eles não custam nada para a gente. Mas é um gasto. Na minha casa em Brasília, são 500 fraldas por dia, meu irmão. 500 fraldas por dia que a gente gasta lá. Tem uma máquina que funciona quase 24 horas por dia, o Gilvani fazendo fralda lá em casa lá. E a gente não acolhe mais, tanto eu lá em Brasília, como o Tônio, lá o Irone, eu, a Cássia, a gente não acolhe, o Tônio, a Nilma, a Genesi não acolhe mais, porque a gente não tem condições financeiras para fazer isso acontecer. Eu quero pedir o Tônio para falar um pouquinho sobre isso, porque ele é o fundador, e ele que incentivou ao Irone a abrir a casa em Brasília. E nós estamos passando agora um tempo muito difícil lá em Brasília financeiramente. A gente vê que não está encaixando. A Canção Nova não está fechando os 100%. A Jesus Menino está passando dificuldade. E nós estendemos a mão até vocês. Ligue para Petrópolis, ligue para Brasília. Nos ajude a continuar gerando vidas. Nos ajude essa missão que Deus nos confiou. Porque tem muitos abandonados esperando. Mas eles só podem ir para a nossa casa com uma coisa que está aí no teu bolso. Está aí no teu bolso. O acolhimento de outros está no seu bolso, que você está em casa assistindo a gente. Está aí, ó. Que é o seu dinheiro. É isso aí. O que o Jorge coloca é que essa realidade de viver uma missão tão profunda como essa é a missão profunda do coração misericordioso de Jesus. Há 31 anos Ele não deixa faltar nada. Eu queria dizer para você que está nos assistindo de casa, você que está aqui no santuário, nós não vivemos a realidade humana. Porque a realidade humana diria: vocês são loucos. E nós somos loucos pelo Evangelho. Nós somos loucos pela pessoa humana. Que tudo que tu fizerdes ao menor dos pequeninos, é a mim que tu fazes. Então, eu não tenho medo nenhum. Como eu disse cedo, eu já andei por muitos lugares do mundo, e já nasceu outros Jesus meninos em outros lugares do mundo, simplesmente da providência e do coração das pessoas. Nós não temos lógica. Nossa lógica é o coração de Jesus. Então não tenha medo hoje, você, nesse período de pandemia,
nesse período de medo de Covid. Esqueça o medo e vê com a vida. Esquece Covid, põe com a vida. E essa mão que se estende, Canção Nova, essa mão que se estende, Jesus Menino, Vila do Pequenino Jesus, a Casa de Portugal e outras casas, nós estamos vivendo com a graça de Deus, e vivendo, podemos dizer, vivendo bem, porque quando você tem o Evangelho, a Eucaristia, a adoração, o rosário, todos os dias, Deus nada te falta. Muito antes de pedir para que vocês nos ajudem, porque nós não somos um grupo de ficar aqui a fazer a filantropia, mas eu queria pedir a você que fizesse a filantropia do teu coração, a amar aquele também que está na tua casa, que está do teu lado, que está na tua rua, e saber que se o mundo está tão pobre de amor, é porque nós cristãos esquecemos do amor. Essa Eucaristia que se come todos os dias aqui, que é o próprio Jesus, é para ser celebrada lá fora. Lá fora. É para ser vivida lá fora. Porque senão nós estaremos contando histórias com I. E nós queremos contar a história com H. A história do Evangelho. O Senhor está aqui. A Canção Nova é um milagre. A Jesus Menino é um milagre. A Vila é um milagre. Mas se você puder fazer a sua parte naquilo que você não pode fazer, que é dar a vida como nós estamos dando, ajude as pessoas que estão dando a vida a continuar dando a vida. Então, não se limite ao medo, se limite a dar o amor, dar a vida, e essa vida vai acontecer. Eu já falei hoje de manhã aqui dos 2 meninos da comunidade, o Lucas e o Daniel. Nos mesmos dias que eu adotei o Lucas e que eu adotei o Daniel, eu consegui 2 providências maiores que o Brasil nunca conseguiu essa providência, obras nenhuma. Nós conseguimos uma dos Estados Unidos e a outra que veio da Itália, nos dias que eu adotei esses 2 meninos. Então Deus diz, dar um passo e eu darei um passo na tua direção. Deus caminha com a gente. Agradeço a vocês hoje por isso, agradeço pelo Jorginho, por esse chamado, por esse ouvir, e não vamos desistir, gente, não tenham medo. Eu voltei cedo a falar com vocês dessa pedra aqui, lembra? Que tacaram no meu carro, saindo da Canção Nova o ano passado, que por pouco eu estaria fazendo hoje 1 ano de falecimento, se ela passasse no vidro do carro, ela ia me pegar aqui. Mas essa pedra, eu trouxe ela hoje aqui, porque ela vai construir as novas catedrais, as novas casas do Pai da Misericórdia, que é o nosso coração. Amém, Jorge? Amém. Assim, para terminar, quando o Antônio falava das casas, lá na Paraíba, tem alguém da Paraíba aí? Eita, um levantou o dedo. Lá na Paraíba, o Padre Sandro vai abrir lá Consolação Misericordiosa, vai abrir uma casa também para especiais lá. Tem muitas outras no Brasil. Procure lá. Que o senhor, Padre Santo, só possa ter muita coragem, junto aí com o senhor Luciano, junto com o Léo, junto com tantos outros que vão ajudar o senhor aí a tocar esse projeto. Porque Romanos capítulo 12 diz que a caridade aborrece o mal. Isso aconteceu com o Antônio. É o aborrecimento que a gente faz fazendo caridade. Eu antes de vir para cá, meu filho quebrou a perna. Do nada, jogando bola sozinho assim, ó. Não estava no barranco, na pedra, caiu. Teve que botar gesso. E aquela correria, como é que vai agora? Tem que pegar o garoto no colo. Minha esposa ficou lá se dedicando para mim vir para cá para estar anunciando para vocês. E eu sou de Brasília, que é do lado de Goiás. Estamos vivendo um tempo muito difícil lá com esse Lázaro, que conhece muito o mato, está lá. E como que a gente recebe pelo WhatsApp, as pessoas brincando com isso hoje, né? Passando pelo WhatsApp, brincadeiras com a pessoa do Lázaro, achando aquilo legal. E quantas pessoas que a gente conhece que está sofrendo, e a gente brincando com o sofrimento dos outros. Quando acabar a missa, quando acabar agora a celebração, quando acabar agora esse momento, vai ter o texto da misericórdia, depois tem um tempinho, procure o Tônio, procure a gente, pegue o nosso WhatsApp, faça um pequeno vídeo aqui dentro do santuário. Eu estou aqui, ó, conheci a Jesus Menino, conheci a Vila,
E espalhem coisas boas, meu irmão. A gente tem usado as redes sociais só para passar lixo para frente. Ou até passando coisas que não são verdade. A gente não quer nem saber. Aí eu moro aqui em São Paulo, o Lázaro não vai chegar aqui. E quem está sofrendo lá perto de mim? Que eu sei que tem gente perto de mim sofrendo. E estão brincando com isso. Mas divulguem coisas boas, espalhem coisas boas. Façam isso hoje, meu irmão. Tire isso para você. Eu vou divulgar coisas boas. Eu vou divulgar essas obras de misericórdia. Eu vou procurar uma obra de misericórdia para me poder ajudar. Com pouco que eu vou poder ajudar, mas eu vou fazer algo por essas obras, para a gente poder continuar gerando vidas. Queria convidar vocês a ficarem de pé, por gentileza. Traz a mão no teu coração aí, meu irmão. Abaixa um pouquinho a tua cabeça. Fecha os teus olhos. Nesse momento, lá na vida do pequenino Jesus também. Lá na Jesus menino. Pare agora o que vocês estão fazendo agora. Pare com a preocupação de Marta. Vai ser um pouco Maria. Para agora na tua casa de misericórdia, que você está ouvindo a gente, está vendo a gente. E reza agora pedindo ao Senhor. Reinflama o meu coração, Senhor, em relação ao próximo, Senhor. Reinflama o meu coração, Senhor. Não deixe meu coração se enfraquecer como o Papa. O Papa teve que parar para falar disso. Que a sociedade hoje está muito enfraquecida em relação à caridade. Nos fortalece, Senhor. Nos dê novos encontros, Senhor, com a caridade, Senhor. Que é o que vai nos salvar, Senhor. Reinflama o nosso coração, Senhor. Para que possamos sair daqui nesta quinta-feira, Senhor, com o coração cheio, desejoso de caridade. De amar ao próximo como a Jesus. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom, que tem o dom de amar, que sabe perdoar, que deu a vida para nos salvar. Ergue os teus braços e pede: Jesus, Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar